Olá, gente, meu nome é Marcos. Eu sou o Alex. E nós somos graduandos do 4º ano do curso de História. Estamos aqui hoje para apresentar um debate sobre como a mídia dos Estados Unidos ela influencia o Brasil e o resto do mundo. Nós iremos utilizar o teórico e acadêmico Douglas Kellner para embasar o nosso debate, e para isso vamos utilizar o seu livro, A Cultura da Mídia, mais especificamente o capítulo 7, em que Kellner não explica somente como a mídia é um entretenimento, mas ele utiliza que a mídia ela molda comportamentos e identidades nas pessoas também. Porém, antes de entrarmos nesse assunto sobre a cultura e a mídia, nós precisamos entender como que a mídia estadunidense ela se faz tão presente em nossos dias atuais. E nós podemos estar respondendo essa questão um pouco compreendendo os processos históricos que levaram até esse momento. Primeiramente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele deixa de exportar somente produtos e começa a exportar cultura também. Então, isso vai se consolidar ainda mais com o fim da Guerra Fria, porque o principal bicho-papão que poderia impedir qualquer forma de afronta aos Estados Unidos havia sido derrotado esse inimigo que era a União Soviética, certo? Os Estados Unidos se tornam uma das principais potências nessa nova ordem mundial, ampliando sua influência não somente na política e na economia, como também na mídia e na cultura. Os meios de comunicação, eles se tornam uma grande influência na forma como as pessoas pensam, se comportam e constroem sua identidade. Filmes, séries, propagandas e as redes sociais, e como o famoso também American Way of Life, são um exemplo de como o capitalismo ele influencia vários países, inclusive o Brasil. Como o Marcos havia falado, né, sobre o fim da Guerra Fria, com a vitória do capitalismo, a mídia ela acaba produzindo em massa toda essa influência e acaba fazendo com que a gente seja influenciado como a forma como a gente veste, a forma como a gente se comporta. A historiadora Pauline Kistner, que é uma historiadora de moda, ela diz que quando a gente trabalha com moda histórica, nós precisamos analisar o contexto ao qual aquela blusa, aquela roupa foi produzida, para quem ela foi produzida e o porquê ela foi produzida. Existe uma cena no filme do Diabo Veste Prada, onde a Miranda ela fala que você pode até se vestir como se você não se importasse com moda, mas esse suéter azul que você está usando foi decidido por pessoas nessa sala. Exato, e é interessante a gente até analisar em propagandas, por exemplo, de TV, geralmente elas passam, né, a pessoa com o produto, assim, extremamente sorridente, né, com aquele sorriso radiante. E por que ela está demonstrando pra gente que a partir do momento que você consumir aquele produto, aquele perfume, aquele desodorante, aquela camisa, você vai ser uma pessoa mais feliz, porque você está consumindo e você está comprando do capitalismo também, né? Sim, e o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, ele fala em Sociedade do Cansaço sobre isso, sobre o consumismo como um meio de felicidade. Sim. Isso faz com que a nossa sociedade esteja cada vez mais doente e cansada. Então ele define o século XXI como o século das doenças mentais. Não, total. A gente vê que os casos, é claro que atualmente é muito mais tratado os casos psicológicos do que antigamente, né? Mas a gente vê um surto, um aumento muito gradativo desses números, né? Em relação à depressão, que eu acredito que está relacionado a esse assunto que você abordou sobre o filósofo, porque não é a resposta também você só consumir produtos que vai trazer essa felicidade. Porém, a mídia estadunidense, ela vende muito esse tipo de consumo, né? De felicidade também exportada. Comentado, segundo Douglas Kellner, a mídia ela possui um forte poder ideológico. Ela influencia a forma como pensamos e enxergamos a sociedade à nossa volta. Os filmes e propagandas eles acabam criando modelos de beleza, masculinidade, feminilidade, sucesso e consumo. E o Kellner também ele vai afirmar que a nossa sociedade atual, muitas pessoas constroem sua identidade baseada nas imagens que vêm na mídia. Então, dependendo se nós estivermos assistindo um filme
uma série ou vendo uma propaganda, nós podemos ter uma relação de querer ser parecido com aquela pessoa que está sendo representada ou com aquele estilo de vida que está sendo representado dentro da televisão. Então, as pessoas elas começam a querer se parecer com personagens famosos, artistas e influenciadores, como acontece muito na nossa atualidade. Um dos exemplos que nós podemos citar é Regina George, uma personagem do filme Meninas Malvadas, onde muitas pessoas acharam de bom tom ela ser uma menina muito malvada e ser foda e não sei o que, e começaram a reproduzir grosserias dela. Isso está muito presente. Outras coisas que acabam acontecendo é sobre pessoas se vestirem de Wandinha, por exemplo, porque eles querem se agregar àqueles personagens, querem fazer parte daquilo, querem ser esses personagens e terem essas personalidades, performarem algo ao qual elas não são. Sim, e um exemplo que a gente vai trazer agora, muito bom sobre isso, é o do Capitão América mesmo, né? O Capitão América ele vai representar uma das principais formas de influência que os Estados Unidos ele vai demonstrar culturalmente na mídia, né? A gente vai ter o exemplo da própria vestimenta do Capitão América, aquela estrela e o seu traje de azul, vermelho e branco, representando a própria bandeira e patriotismo, de certa forma, dos Estados Unidos. E o Capitão América ele vai surgir, vamos relembrar aqui um pouquinho, na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América ele vai surgir nos quadrinhos como um herói que ele dá porrada, ele bate no Hitler, né? Então, assim, ele vai ser um símbolo de resistência, de força dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E ele é representado nos filmes estadunidenses, né, nesses filmes de heróis, dos Vingadores, por exemplo, como uma pessoa uma pessoa que busca ajudar o próximo, busca ajudar as pessoas indefesas, é um exemplo de honestidade para a sociedade. E isso é uma forma de transportar para os cidadãos estadunidenses de que a forma correta que você deve se portar como um patriota, como um cidadão ideal, é você ser honesto e se preocupar com os outros. Mas nós sabemos que isso é uma forma de influenciar as pessoas que estão assistindo ao filme, certo? Tanto que ficou bem registrada essa marca dos Estados Unidos dando soco no Hitler, que houve uma produção em massa dos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, ao quais a gente tem muitos filmes, onde os Estados Unidos sempre ganham. Ou ele não vai dar o foco principal nos Estados Unidos, mas no final ele aparece como eu salvei vocês dos nazistas. Exato. Então sempre vai ter... Os Estados Unidos sempre tem essa lógica de que quando ele tem algum filme de guerra, você pode parar várias pessoas na rua e perguntar como foi o papel dos Estados Unidos na guerra, eles vão falar que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos, ao estudar a história, que houve um processo extremamente árduo de várias nações e povos para conseguir frear o avanço nazista sobre a Europa, né? A gente tem, por exemplo, o maior número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial foram de russos. Foi a União Soviética que foram os principais defensores contra o nazismo na Europa e no mundo, né? Tanto que a União Soviética foi a que de fato freou os nazistas sim. O inverno russo, tanto também na Guerra Fria, com a chegada do homem à Lua, onde é muito propagado que os Estados Unidos venceu, mas quem lançou mais coisa foi a União Soviética. Nesse período, né? Mas daí agora voltando um pouco para essa lógica que a gente estava falando sobre o Capitão América, a gente tem outro exemplo que é a Viúva Negra, né? Uma personagem feminina. E o que a gente está querendo mostrar com a Viúva Negra? Que no primeiro filme dos Vingadores, por exemplo, ela é mostrada como uma mulher o quê? Com roupa de látex, muito bem, vamos dizer assim, tudo muito bem separado. É uma pessoa que ela tem suas cenas de luta, mas ela está sempre muito bem, sempre com o cabelo, ela está sempre muito bem maquiada, está com o cabelo bem feito. E isso são formas de representar o quê? Que a personagem feminina, a principal característica dela é da sexualidade dela, é a beleza que importa, não é se ela é uma pessoa inteligente, não é se ela é uma personagem complexa, né? Eles estão muito mais preocupados em ela ser um personagem coadjuvante com os personagens principais, como o Capitão América. Ela vai chegar ali só para ajudar o Capitão América e ela já vai embora. Então é um exemplo de como que foi passado no filme a personagem feminina, porém, nos próximos filmes da Marvel, o que a gente observa? Uma preocupação dos diretores em estar passando que, olha, essa personagem
feminina, ela tem profundidade, ela se torna uma personagem com mais profundidade nos diálogos feitos com as outras personagens. Porém, por que isso foi feito? Porque a mídia, ela vai se moldando também com o tempo, com a população que está assistindo aquilo. Porque a população, em certa forma, vai falar, olha, as mulheres não estão sendo bem representadas nessa mídia, né? Então eles têm que se adequar também com a população, com as pessoas, com a sociedade que vai estar assistindo aquela mídia que está passando para eles. Um dos exemplos também da alteração foi a série Sandman, que foi ao ar em 2022 pela Netflix, onde eles trocaram raça e gênero de alguns personagens. Obviamente as pessoas não reclamaram, né? Ninguém reclamou, ninguém houve nenhuma reclamação disso. Mas o Neil Gaiman, quando ele dá a entrevista, ele fala que as pessoas que estão reclamando da série Sandman, ou elas não leram, ou elas leram e não entenderam o que eles estão querendo dizer. Mas será que elas realmente não entenderam? Quando a gente está utilizando a Viúva Negra, por exemplo, nos filmes, como ela está sendo representada, será que as pessoas de fato não entenderam o que você está querendo passar? Ou será que elas entenderam em cheio o que você quis passar? Então, qual que é o problema aqui? Então, como que a gente vai analisar tudo isso? Como que a cultura ela é transmitida através do cinema? Como que os Estados Unidos ele propaga muito a sua cultura? E é sempre guerra. E é sempre por meio da guerra. Então, é sempre a guerra vai estar ali e os Estados Unidos vão salvar a gente. Exatamente, né? Principalmente nesses filmes e geralmente até esses filmes de heróis eles se passam onde? Em Los Angeles, Chicago, Nova York, que são cidades estadunidenses, que é mais uma vez para mostrar que, olha, se alguma coisa de muito importante está acontecendo no mundo, os principais envolvidos são os estadunidenses. Então é uma forma até para você mostrar a exuberância desse país, a grandeza que eles possuem como papel nesse mundo global que nós vivemos, né? E outro exemplo muito bom de como essa mídia ela vai mostrar também o consumo nela, a gente tem o Stranger Things, né? A série do Stranger Things, o que ela fez? A série saiu e ela é uma série com a temática dos anos 80 nos Estados Unidos, e a gente teve um impulso dessa moda voltando também dos anos 80 com o advento dessa série. Então é outra forma de mostrar como que o consumo ele está interligado com a mídia. E também para mostrar como isso é importante, principalmente para os Estados Unidos, que vai exportar essa forma de viver para as pessoas. Inclusive, agora vamos abordar como isso é perceptível no Brasil, né? Essa influência cultural ela aparece diariamente nos nossos dias. Isso pode ser percebido no consumo de filmes estadunidenses, como a gente acabou de dar exemplo dos Vingadores, filmes de guerra estadunidenses, nas músicas internacionais, que elas têm muita influência, principalmente entre os jovens, né? Na moda, de como nós nos vestimos por conta dos artistas que são exportados, são exportados dos Estados Unidos para cá, e nos fast foods, e por último nas redes sociais, com também o surgimento de expressões em inglês utilizadas pelos jovens muitas vezes. Como, né? Por exemplo, ai, tô tão creepy, tô gag. Sim, nossa, você é um boomer, como se você fosse um idoso, um antigo, né? Tipo, uma forma de expressão que você fica, ué, caralho, o que você tá falando aí? É uma forma de se expressar que, assim, a pessoa não percebe, mas ela tá se utilizando de algo que, vamos dizer assim, de outra cultura, uma língua que, assim... Que não é a dela. Exato. Que não tem o peso cultural da dela, ela não... É tão mais gostoso você falar, eu tô tão xoxo, em vez de falar, eu tô creepy. Tipo... E é muitas vezes até aquela questão de que você começa a criar barreiras também culturais e de se dialogar com outras pessoas, né, no seu país. Porque eu, por exemplo, vou chegar e falar, nossa, você é um boomer. Muitas vezes uma pessoa mais velha, às vezes de 30, 40 anos, vai olhar e falar, do que você tá falando? Fala fala na minha língua. E isso também demonstra como é o tamanho dessa influência da mídia na cultura global, e principalmente dessa mídia estadunidense. E por que a gente achou interessante trazer a mídia estadunidense? Claro que nós temos outros exemplos de mídias pelo mundo, porém, a mídia estadunidense, ela aparece a sua influência de forma muito forte em vários países do mundo, não é só o Brasil. Mas no Brasil, principalmente, é ela que se faz presente nas séries, nos filmes, nas séries de Netflix,
Quem que não tem uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, um pai que não assiste filmes que são relacionados aos Estados Unidos? Todo mundo consome, Ou né? gosta de algum ator que tá nos Estados Unidos, como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Exato. Não tô falando mal dos atores, são ótimos atores, mas sempre vai ter alguém que conhece pelo menos um ator dos Estados Unidos, porque é tão em massa que Isso é exportado mesmo. pra Aham. gente, que o nosso próprio cinema brasileiro precisou criar meio que uma política para a valorização do cinema brasileiro. Uhum. Que as pessoas estão tão vidradas, ovacionando os Estados Unidos com as suas séries, os seus filmes, que acabam esquecendo que a gente também produz a nossa própria cultura. É até interessante parar para pensar que às vezes é possível que as pessoas elas saibam mais sobre artistas ou conhecem pessoas famosas vindas dos Estados Unidos Sim. do que do seu próprio país, de sua própria cultura brasileira, né? E para fechar, portanto, o Douglas Kellner ele nos diz que a mídia ela possui um enorme poder cultural e ideológico. Ela influencia opiniões, comportamentos, desejos, padrões de beleza e formas de viver. Então, muitas vezes, o que um filme está retratando ali, o cara com um carrão, tem uma mulher muito esbelta com ele, é uma forma de um estilo de vida que, muitas vezes, essa mídia estadunidense, a cultura estadunidense, eles entendem que seja a correta ou que vai lucrar com esse tipo de informação que está sendo retratada. Então, seria um pouquinho esse o debate meu Sim. e do meu colega Alex. Né? Agradeço você por estar debatendo comigo um pouquinho sobre essas ideias. Adorei fazer esse debate, foi realmente interessante. Sim, foi muito bacana a gente estudar um pouquinho de forma mais profunda com também o livro A Cultura da Mídia, de Douglas Kellner também. E seria isso, então, o debate de hoje. Obrigado. Agradeço aí a participação de quem assistiu até agora. Obrigado.